Primeira lei é a lei da inércia. Resultante das forças igual a zero, partícula em repouso. Ou, se a partícula está em repouso, significa que a resultante é igual a zero. Segunda lei, F igual a ma. E depois vem a terceira lei de Newton, que fala de relação entre forças em partículas diferentes. É a lei da ação e reação, que diz que a força que uma partícula faz na outra é igual a que a outra faz na uma com sinal trocado. Mesma direção, sentido oposto. Qual é a lei física que a gente precisa saber para resolver este problema? Nós precisamos saber a terceira lei de Newton, também conhecida como o princípio da ação e reação, que sempre que um corpo A exercer num corpo B uma força Fa, o corpo B também vai exercer no corpo A uma força Fb, que tem mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto da força Fa. E qual é o repertório que nós precisamos saber para resolver essa questão? Uma força F, como ela é uma grandeza vetorial, eu tenho que indicar no nome da força que ela é uma grandeza vetorial. Eu faço isso colocando uma setinha em cima do nome da força. Para desenhar um vetor, eu desenho um segmento de reta e coloco uma seta. O segmento de reta vai me informar a direção dessa força. A seta me informa o sentido da força. O tamanho do vetor está relacionado ao módulo do vetor. Então, essa força F que eu desenhei era uma força horizontal e com sentido para a direita. Beleza? Podemos classificar as forças como a distância e de contato. Forças à distância são forças que dois corpos exercem mutuamente, mesmo quando distantes entre si. O exemplo da Terra e do Sol. Vou desenhar aqui o Sol e a Terra atrai mutuamente o Sol, então uma força de atração, e assim como o Sol atrai mutuamente a Terra. Então aqui a gente está vendo um par de ação e reação de forças à distância. Outra coisa que a gente precisa saber é que forças de contato são forças que existem quando dois corpos estão em contato. Então, quando um professor apoia o apagador no quadro negro, existe uma força de contato entre o apagador e o quadro negro. E de acordo com a terceira lei de Newton, toda ação tem uma reação. Então, a gente tem a força que atua no apagador e no quadro negro. Precisamos saber também que a força-peso de um corpo é a força de atração gravitacional que a Terra exerce sobre o corpo. Todo corpo que tiver no campo gravitacional terrestre, vamos imaginar que aqui eu desenhei a Terra. E eu tenho um corpo aqui que está no campo gravitacional da Terra. A força-peso sempre possui direção vertical e sentido de cima para baixo. Então, se eu desenhar aqui nesse corpo que eu coloquei, a força-peso, ela vai ser direção vertical, sentido de cima para baixo. E eu coloco aqui o P e a setinha em cima dele, indicando que o peso é uma grandeza vetorial. Força normal é uma força que só existe quando duas superfícies estão em contato. Força normal possui direção perpendicular à superfície de contato. Então vamos supor que eu tenha aqui apoiado numa superfície horizontal um corpo. A força normal que essa superfície exerce nesse corpo vai ter direção perpendicular à superfície de contato. Vou chamar a força normal de Fn. Como é uma grandeza vetorial, setinha aqui em cima. Um par de forças ação e reação sempre atuam em corpos diferentes e são da mesma natureza. No nosso caso, do Sol e da Terra. Podemos ver que uma força está agindo no Sol, a outra está agindo na Terra. E as duas são da mesma natureza. As duas são forças à distância. Quais são os resultados a serem obtidos? Representar as forças que agem sobre o livro, desenhar o diagrama de forças
e identificar os pares de ação e reação. É sempre bom fazer o desenho, que vai ajudar muito a visualização. Então, eu vou desenhar a mesa e o livro do aluno. Nós queremos saber as forças que atuam sobre o livro. O livro está em contato com a mesa, então eu vou ter a força normal, que é perpendicular à superfície de contato, grandeza vetorial. Então, eu coloco a setinha. Eu também tenho a força-peso, que é sempre vertical e para baixo. Então, assim, resolvemos a letra A. Agora, vamos resolver a letra B. A força normal e a força-peso não fazem um par de ação e reação. Primeiro, que estão agindo no mesmo corpo, que é o livro, e segundo, porque eles possuem natureza diferente. Newton, a Terra vai ser atraída pelo livro com uma força de ação à distância igual ao em módulo e mesma direção, mas com sentido contrário ao peso. Vou botar aqui a Terra. Vai ser atraída pelo livro com uma força de ação à distância igual em módulo, com a mesma direção do peso, mas com sentido oposto. Então, aqui, nós temos o par de ação e reação. O outro par de ação e reação é a força de contato que o livro faz sobre a mesa. Tem mesma direção, mesmo módulo, mas sentido oposto. Então, essa é a força que o livro faz sobre a mesa. E nós temos um par de ação e reação, a força que a mesa exerce sobre o livro e a força que o livro exerce sobre a mesa. As duas são forças de contato.